comunicar a todos vocês que esse nosso encontro virtual, ele vai ser gravado, né? E, posteriormente, ele vai ser disponibilizado aí nas plataformas digitais do IBS e também disponibilizado para cá. Tá? Então, assim, só para contextualizar, o que é esse nosso encontro hoje, como que ele se deu? Na verdade, por conta desse período de distanciamento, né, de isolamento social por conta da pandemia e do Covid-19, né, então, assim, o governo do estado pensou nesse plano de AT emergencial. Então, está acontecendo essas atividades em todo o território baiano, né? Então, assim, as atividades, elas estão acontecendo na modalidade à distância, e faz parte dos atendimentos remotos, que são atendimentos onde a gente atende uma demanda pontual ali ao produtor ou ao OCR, né? E vai estar acontecendo também a produção de materiais técnico-pedagógicos, videoconferências, produção de videoaulas pela equipe também. Aí, e no caso dessa videoconferência, né, a gente vai gravar em formato de videoaula e disponibilizar depois. Então, esse nosso encontro aqui hoje, ele trata de uma atividade de capacitação para os ACRs, né? Os ACRs que eles atendem os empreendimentos aí contemplados com o programa Bahia Produtiva. Então, assim, aproveita o momento, aprendam, tira dúvida, né? Para o nosso encontro hoje, a gente tem aí um especialista em nutrição, né? Uma pessoa que valoriza a comida de verdade, aquela comida que muitas vezes nós, agricultores, e também a CR, jovens que está aí no campo, acaba não valorizando, né? Então, assim, a gente, mais do que ninguém, precisa valorizar aquilo que a gente está produzindo no campo. Então, assim, a nossa convidada hoje vai ser a doutora Vera Núbia, né? Ela é nutricionista, formada na Universidade Federal do Estado da Bahia, né, na UFBA, e agora sim eu convido ela para fazer uma autoapresentação, né, falar um pouco da sua experiência, da sua trajetória de vida, né? Boa tarde, Vera Núbia, fica à vontade. Boa tarde. O espaço é seu. Boa tarde. Então, obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar nesse momento aqui com vocês, falando de um assunto muito importante, né, muito atual, né? Nós vamos falar hoje sobre punk e fazer essa relação com essa pandemia, né, que nós estamos vivendo nesse momento. Eu sou Vera Núbia Mascarenhas, eu sou nutricionista, né, formada pela Universidade Federal da Bahia. Eu tenho uma experiência em ecogastronomia, e agora eu digo que é ecogastronomia baseada em punk, né? Então, de onde veio, né, como começou essa experiência? Em 99, eu comecei a me interessar por comida de verdade, por conta de problemas de saúde, e aí eu comecei a trabalhar com punk, né? Eu comecei a trabalhar, eu chamava, na época, não usava esse nome, né? Esse é um nome cunhado por Vanderly Knupp, e tem outras pessoas também que têm essa relação, né, com o nome, mas a referência hoje que a gente utiliza maior é do Knupp. Então, eu chamava de hortaliças, eu chamava de outros matos de comer, de hortaliças não convencionais, e aí eu comecei a usar, né, normalmente, assim, no dia a dia, eu usava língua de vaca, usava bredo, e aí isso aconteceu, que surgiu, acabei tendo a ideia de abrir um restaurante para produzir alimento saudável, comida de verdade. E aí, nesse processo de produzir comida de verdade, eu tive muitas descobertas com relação aos alimentos produzidos pela natureza, né? Tudo que a natureza nos dá é uma riqueza muito grande. E aí eu comecei a criar receitas sem as ligas convencionais, utilizando só basicamente os alimentos da natureza. Então, se eu precisava utilizar uma liga para fazer um nhoque, para fazer uma lasanha, eu usava as raízes. Se eu precisava fazer um molho da liga, um molho, eu também utilizava as raízes. Então, eu fui estudando isso, né, fui desenvolvendo, e aí criei um restaurante. Esse restaurante, ele ficou quase 20 anos aberto, depois eu fechei, porque eu preferi
trabalhar com nutrição clínica, né? Assim, eu decidi mudar de ramo, mas aí eu trouxe isso para o consultório. Então, hoje, isso é, para mim, uma riqueza no consultório, porque eu consigo, no cardápio, né, montar cardápios onde sai daquele lugar comum. Então, às vezes, a pessoa precisa fazer uma mudança drástica de alimentação, ela precisa passar a comer comida de verdade e a gente precisa saber como fazer essa orientação. Então, essa experiência que eu tive do restaurante, desses 20 anos no restaurante, ajuda muito no dia a dia, na nutrição clínica. Então, eu acabo, né, fazendo cardápios onde eu coloco, hoje, eu trabalho com punk no meu cardápio. Então, se eu vou prescrever ômega 3, eu sempre boto lá no suco verde para que o paciente também consuma beldroega. E aí, isso eu vou falando já com o pessoal das feiras livres. Olha, eu essa semana coloquei na prescrição beldroega, tragam para a feira, e aí as pessoas vão falando. E isso tem acontecido bastante, isso tem sido, né? Então, é isso, eu estou nesse caminho. Eu digo que agora é um propósito de vida, né? É um propósito mesmo, assim, tá divulgando o máximo possível, ensinando. O que eu puder estar hoje compartilhando, né, do meu pouco conhecimento sobre utilizar punk na cozinha, e é um objetivo de vida. Vou apresentar agora, não é isso? Oi. Oi. Assim, desde meados de 2019, que nós aqui do IBS, né, que é a instituição que presta assistência técnica pelo Bahia Produtiva aqui no território Velho Chico, e, na verdade, Bacia do Rio Corrente parte do Velho Chico, que a gente iniciou a desenvolver, né, a promover, a incentivar as famílias com o cultivo de punks, né? E assim, incentivando a esse cultivo, não somente aí para essa questão do consumo mesmo da família, mas em alguns casos, por exemplo, quando ali a gente pode relacionar isso, incentivando também o uso, por exemplo, da alimentação alternativa aí para os animais, né? Assim, o foco do Bahia Produtiva é promover a questão da segurança nutricional mesmo em todo o estado. Esse é um dos objetivos do Bahia Produtiva. E aí, assim, a gente tem empreendimentos que trabalham, por exemplo, a produção de galinha caipira. Mas aí, toda vez que o produtor pega um insumo, né, externo, pega uma soja transgênica, um milho transgênico e alimenta essas aves, então, assim, a gente perde essa caracterização de ser sustentável. Quando o produtor ali de leite pega ali uma alimentação, por exemplo, um complemento à base de soja e fornece ao seu animal, você também está descaracterizando, né? Porque, assim, apesar da soja ser um alimento riquíssimo, maravilhoso, mas, assim, a procedência, ela acaba descaracterizando essa questão mesmo da sustentabilidade ali voltada para o agronegócio ali da agricultura familiar, né? E aí, assim, a gente, mais uma vez, reforça que o foco é a segurança alimentar e nutricional. Então, assim, dentro desse contexto, eu queria que a doutora falasse mais um pouco, assim, definisse um pouco melhor o que são punks, né? O que são punks e como que essas plantas podem contribuir, né, para ajudar a gente a passar por um período tão delicado que é esse período agora de pandemia, né, de isolamento. Como que essas plantas podem contribuir para esse período? Então, é muito, muito oportuno, né, esse seu questionamento, porque não tem tempo melhor agora para divulgarmos as plantas, né? Não tem tempo melhor. Em termos de segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar, soberania, a gente não poderia falar de coisa melhor do que falar de punk nesse momento. Quando a gente pensa em punk, deixa eu abrir aqui que a gente já começa eu vou mostrar umas... Então, ok?
Ainda não transmitiu. Não transmitiu? Está apresentando, deixa eu ver se apareceu. Está aparecendo. Está aparecendo, né? Vai aparecer em tempos diferentes para algumas pessoas por conta da internet local de cada um. Aqui está dizendo que está. Está apresentando, Vera. Tá, né? Sim. Se as pessoas, a gente pode interagir da seguinte forma, as pessoas podem escrever no bate-papo se estão conseguindo visualizar a apresentação da Vera, certo, pessoal? Só para a gente ter um indicativo se está todo mundo visualizando a apresentação dela. E aí, estão conseguindo visualizar? Sim, alguns sim. Sim, estou. Ok, pode continuar, Vera. Então, por que hoje, nesse momento, né, nesse momento de pandemia, a gente pode fazer uma reflexão assim, muito importante sobre o consumo de punk, né? Primeiro, o que são punk, né? Punk são aquelas plantas que possuem uma ou mais partes que podem ser usadas na alimentação humana, tais como raízes, tuberosas, tubérculos, bulbos, rizomas, flores, frutos, talos, as folhas, os brotos, as sementes, os pseudocereais, o látex, a goma, as especiarias, os condimentos, existe também folhas que são verdadeiros edulcorantes, amaciantes de carne, corantes alimentícios, plantas usadas em infusão. Imagine a riqueza e a quantidade de possibilidades que a gente tem aí. Então, nesse momento de pandemia, nós ficamos dependentes da indústria de alimentos. A indústria de alimentos, ela pode chegar um momento de não poder atender a todo mundo. Isso é um fator, né? E nós ficarmos em dificuldade mesmo de acesso. Mas eu quero trazer nossa discussão para pensar em segurança alimentar e nutricional, pensar mesmo na parte onde a gente vai discutir se estamos realmente sendo nutridos ou estamos só nos alimentando, né? Então, nós vamos pensar na coisa da nutrição. Então, quando você parte para uma planta, para uma punk, você vai encontrar uma riqueza, porque você vai estar em contato, vai estar entrando em contato com alimentação de verdade, com comida de verdade. A nossa indústria, durante esses últimos 100 anos, a nossa indústria ela lançou mão de muita química na nossa comida. Então, isso foi muito ruim no aspecto da nossa segurança alimentar e nutricional e na nossa saúde também, principalmente na nossa saúde. Porque a indústria, para produzir um alimento com um tempo de prateleira maior, ela precisou lançar mão de muitos aditivos, de muitos conservantes, de muitas coisas que, no final, isso impacta muito no meio ambiente. Então, é ruim para o meio ambiente, é ruim para nós, é ruim para os animais. Então, quando a gente pensa em planta alimentícia não convencional, as hortaliças não convencionais, elas precisam de pouco manejo, algumas necessitam de pouca água, elas nascem espontaneamente, elas são indicadoras da qualidade do solo, né? Essa é uma característica das plantas alimentícias não convencionais. E tem uma variedade, gente, assim, enorme, é uma gama de possibilidades que a gente pode encontrar no nosso país. É uma biodiversidade enorme. Acabamos, né, nos últimos 50 anos, cada dia mais diminuindo a nossa diversidade alimentar. Então, nós brasileiros consumimos basicamente 3 alimentos, né? Então, a alimentação do brasileiro, né, em termos eu estou falando na parte da natureza, né, de plantas, a gente praticamente consome milho, arroz e soja. São basicamente esses 3. Se a gente esticar um pouquinho, a gente pode incluir também o feijão, né? Mas o milho é transgênico, a soja é transgênica. E aí, o feijão, na sua grande maioria, ele vem já com muitos resíduos, né, de agrotóxicos. Então, assim, na hora que a gente parte para uma alimentação à base de punk, você pode ter uma segurança muito maior no que você está consumindo, no que você vai estar colocando na sua mesa.
Então, vamos falar um pouquinho do caruru, né? O caruru, ele é um indicador, né, do solo, e ele nasce de uma forma muito espontânea, é muito fácil a gente encontrar. Qualquer caminhada no mato, a gente está encontrando caruru, principalmente aqui na nossa região. Então, assim, quando você olha para o caruru, você vai encontrar uma quantidade enorme de fibras, de vitamina B1, B2, fósforo, zinco, potássio, magnésio, muitos compostos fenólicos. Compostos fenólicos são antioxidantes. Então, nesse tempo de pandemia, nada melhor do que a gente consumir alimentos que sejam ricos em compostos fenólicos. E sabe o que é que os compostos fenólicos fazem? Eles simplesmente chegam nas nossas artérias e fazem limpeza. Eles tornam o nosso sangue menos fluido, né? Ou, desculpem, mais fluido. Então, previne a agregação plaquetária, que esse é o grande problema da COVID, né? Então, um dos grandes problemas da COVID é que ela faz com que o nosso sangue, ele fique muito mais, muito menos, ele fica muito denso, então o sangue acaba ficando muito denso, e por isso que as pessoas que têm obesidade, diabetes, hipertensão, que têm câncer, elas são acometidas de uma forma muito mais grave. Pessoas que têm problema também ligado, né, a doenças cardiovasculares, elas também são acometidas de uma forma muito mais grave, porque o sangue ele fica mais espesso. Então, quanto mais você consome um alimento que ele é rico em compostos fenólicos e rico em nutrientes, mais você vai ter um sangue muito mais fluido. Vou aqui dar uma dica de uma associação muito interessante, que é você consumir caruru com cebola. Olha que coisa louca. A cebola, ela tem uma capacidade, vamos pensar aqui numa cebola roxa. Você pega uma cebola roxa, corta ela bem fininha, pega o caruru, corta ele, faz um branqueamento. Branqueamento é um cozimento rápido para você eliminar alguns antinutrientes. Aí você mistura com a cebola, né? E você vai deixar, tempera, né? Pode botar azeite, pode colocar cúrcuma, pode colocar alho, tudo cru, sem cozinhar nada. Você só vai pegar o caruru e fazer o branqueamento. Olha o que que significa essa receita que eu estou ensinando aqui para vocês. Essa receita, isso comprovado já cientificamente, já tem estudos, né? Provando que a cebola, ela simplesmente deixa o nosso sangue muito mais fluido. E é tudo que a gente precisa no caso de contrair uma COVID, né? Então, contrair o COVID, começa a utilizar caruru com cebola, porque você vai estar consumindo um aporte enorme de magnésio, né? Você vai estar consumindo uma quantidade enorme de zinco, que é super importante também, porque o zinco, ele é anti-inflamatório. Você vai estar consumindo uma quantidade grande de vitamina A. A vitamina A é um reparador de mucosas. A vitamina C também, né? A vitamina C, ela aumenta a imunidade, ela melhora a sua imunidade. Então, imagine, né? Você todos os dias colocando no seu dia a dia o caruru. E isso é uma receita para você poder consumir o caruru cru, a cebola crua e o alho também cru. O alho também, ele é um alimento também que já está comprovado que ele tem uma ação também antiviral, muito importante. Então, o caruru, o alho, a cebola, e se quiser deixar essa receita ainda melhor, bota um pouco de beldroega. A beldroega, você vai ter tudo isso, né? Ela também vai ser rica em magnésio, riquíssima em magnésio, ela também tem zinco, tem também fósforo, contém também ferro, vitamina A e C, e além de tudo é riquíssima em ômega 3. Então, e a beldroega tem uma vantagem em relação ao caruru. Você não vai precisar fazer branqueamento, você vai pegar a beldroega, lavar, destalhar, né? Tirar todas as folhinhas, pode usar o talo também, e fazer tipo um fermentado.
Então, você vai fazer esse tempero, coloca no vidro, cobre de azeite. O azeite é muito importante. O azeite, o óleo de coco, o óleo de licuri. Por quê? Porque esses compostos fenólicos, eles vão, né, serem dissolvidos na gordura e vai ser muito mais fácil de ser metabolizado. A cebola também. Se você adicionar cúrcuma, essa receita vai ficar mais rica ainda. A cúrcuma também já está comprovada que ela é riquíssima em compostos fenólicos. Ela tem a curcumina, que é provado, né, como um grande antioxidante. Então, essa receitinha é muito interessante. Então, voltando a outras receitas do caruru, sabe essa parte do caruru que tem o amaranthus, né, que tem essa sementinha? Você pode utilizar, desidratar ela e fazer o sal da sua casa. Riquíssimo em nutrientes, saborosíssimo. E aí, quando você consumir um arroz, quando você consumir um alimento que não tenha sal, que você, por exemplo, uma salada, você pode utilizar esse amaranto, né, no seu prato. Então, assim, não deixem de consumir caruru na sua casa, né? Tem gente que chama de bredo, né? Bredo ou caruru, né? Então, essa é uma dica bem importante que eu dou sobre o caruru. Aqui eu tenho a beldroega, que a gente pode consumir tudo da beldroega, inclusive a flor. Imagine a quantidade de nutrientes que tem nessa punk. Facílima de usar. Você pode utilizar no suco verde. Teve dúvida como é que usa punk? Pega as punks que a gente vai falar aqui hoje, que podem ser consumidas cruas. No caso aqui, a gente está diante de uma punk que pode ser consumida crua, que é a beldroega. Eu acho ela muito deliciosa no suco verde e na salada crua. Olha uma dica de suco verde. Beldroega, cúrcuma, gengibre, pepino e manjericão. Vasodilatador, riquíssimo em ômega 3, uma fonte enorme de vitamina C, ácido fólico. Toda vez que a gente pensa em folhas verdes, a gente tem muito ácido fólico. Vitamina K, importantíssima para prevenir a agregação plaquetária, que é um grande problema da COVID. A COVID é uma doença sistêmica. Então, ela atinge o cérebro, ela atinge o pulmão, ela atinge o intestino, ela atinge o coração, então ela atinge vários sistemas. Então, é muito importante a gente consumir nesse tempo alimentos que previnam a agregação plaquetária, ou seja, as plaquetas elas se juntam de tal forma que acabam fazendo trombos, e aí esse é um dos grandes problemas, né, da COVID, levando o paciente a óbito e a um quadro grave. Então, não deixe. E eu vou dar uma dica aqui sobre beldroega. Gente, beldroega a gente pode ter em casa com uma plantinha decorativa e que a gente pode consumir. Primeiro que ela se reproduz muito rápido, ela precisa de pouco manejo, você pode deixar ela em meia sombra, ela pode ficar no sol direto. Então, assim, ela é impressionante. Eu tenho aqui na minha casa, em vários lugares, e ela funciona muito bem. E eu sempre tenho alguma coisa para fazer com beldroega. Ontem mesmo eu fiz um bolinho com beldroega, muito simples assim. Olha, as dicas que eu vou dar aqui é assim, receitinha que a gente faz rápido, não tem segredo, né? Eu não vou ensinar nada complicado, eu detesto receita complicada. Quanto mais a gente cozinha o alimento, mais a gente danifica o alimento. Então, quanto mais a gente come ele cru, mais a gente está ingerindo todos os seus nutrientes. Então, é muito importante a gente ter esses cuidados. Então, eu peguei a beldroega e cortei com tudo. Usei a folha, usei o talo, usei tudo, ela bem miudinha. Aí, eu refoguei rapidamente com uma cebola, bem rapidamente, ficou assim quase cru. Aí, cozinhei. Aí, eu coloquei um ovo, né? Quebrei um ovo dentro, mexi. Enquanto estava quente, eu botei farinha de pupunha, porque eu tinha farinha de pupunha. Mas se você não tiver farinha de pupunha, você pode usar ou arroz ou farinha de guerra, ou pode utilizar também aveia, uma aveia sem glúten, que fica muito bacana. Aí modelei, fiz uns bolinhos. Nossa, ficou muito bom.
É muito simples, parece uma coisa assim, porque a beldroega, ela tem muito sabor, ela é muito saborosa, então ela tem um sabor, assim, levemente agridoce e mais puxado para ácido, então ela torna a receita muito saborosa. Outra receita que eu faço com beldroega, que fica muito bacana, beldroega com abóbora e gengibre. Experimente e depois me conta se não é incrível. Você cozinha a abóbora com tudo, com casca, com semente, com tudo. Depois você bate essa abóbora, e aí, quando ela estiver pronta, você joga a beldroega, né? Coloca a beldroega toda destaladinha e cozinha só um pouquinho, só para ela liberar o sabor na abóbora. E o gengibre, você faz um suco à parte e coloca um pouquinho. Sal, gengibre, beldroega e abóbora. Depois me digam se não é incrível. Então, beldroega, riquíssima em ômega, em magnésio, em fósforo, em ferro. Abóbora, rica em luteína, riquíssima também a semente, né? Porque eu bati com tudo. A semente tem ômega 3 também, riquíssima, riquíssima em proteína. E todas essas folhas que eu já falei, elas são também riquíssimas em proteína, tá? E aí você já tem um caldo feito, ou uma sopa, ou um caldo, pode ser um caldo também, e fica delicioso. Quem quer fazer a opção de usar carne, de usar uma galinha, usar um músculo, também vale, né? Isso vai do hábito de cada um. Mas eu acho que é uma oportunidade que a gente está tendo agora de pensar numa alimentação baseada em plantas. Eu durmo e acordo pensando numa alimentação baseada em plantas. Eu acho que é essa alimentação que tem a ver com a gente. Mas, se a nossa opção é por usar carne, que a gente use em uma menor quantidade e use ela da melhor forma. Então, por exemplo, a carne que eu recomendaria para utilizar seria um músculo, para usar nesse caldo com abóbora, ou então uma galinha caipira. Eu acho que ficaria muito bom. Outra dica que eu dou para a beldroega, né? Eu já falei do suco verde, nós falamos agora do caldo, falamos do bolinho. Uma outra dica que eu dou é misturar ela com a língua de vaca e fazer um caruru. É incrível o sabor. A mesma receita normal como nós fazemos o caruru. Você vai pegar, fazer do mesmo jeito que faz o caruru, eu só corto tudo miudinho, às vezes nem corto, eu só separo, né, as folhas, o talo, quando ele está bem verdinho, eu coloco também. E aí eu bato no liquidificador vários temperos, cebola, coentro, tomate orgânico, aí faço aquele molho, passo na peneira, às vezes eu nem passo na peneira, quando está tudo muito verdinho, e aí boto uma castanha, quando eu não tenho castanha eu utilizo licuri, fica maravilhoso, um leite de licuri, e um dendê. Quem não tiver dendê, pode utilizar, sabe o quê? Cúrcuma, vai conferir aquela cor, né, que fica bonita do caruru, que tem que ser um pouco, né, porque o caruru a gente vai colocar menos, fica muito bom. Outra receita que eu faço também com a beldroega é um efó, que é uma receita que a gente faz muito com língua de vaca, mas às vezes eu com língua de vaca ou com taioba. Quando eu não tenho nenhuma das duas, e como eu tenho muita facilidade com beldroega, eu faço também com beldroega. E olha, um efó de beldroega é muito bacana. O que é efó? Efó é uma receita, né, de origem africana, que ela tem na sua base castanha, você pode utilizar castanha como base, ou tem gente que usa amendoim, eu, né, não sou muito ligada em amendoim, não gosto muito do amendoim, mas pode ser uma castanha, pode ser um licuri, pode ser babaçu, e aí você cozinha ela com esse leite e com os temperos que você tiver. Fica muito bacana. E a melhor forma de comer beldroega para aproveitar todos os nutrientes é você utilizar a beldroega crua. Quanto mais você utilizar crua, mais você vai consumir uma maior quantidade de nutrientes, principalmente vitamina C, que às vezes quando a gente aquece, ela perde um pouco, né? Ela né, pode ser, né, desaparecer da receita, né? Então, é uma dica, né? Eu sou, assim, muito apaixonada por beldroega. Você pode desidratar, fazer farinha, né? Tira a folhinha, e aí você bota numa peneira. Quando ela desidratar toda, você pode fazer farinha e consumir, porque beldroega, é uma boa fonte de proteína. Então, é uma boa dica utilizar a beldroega.
Uma outra coisa que é bem bacana com a beldroega, tem uma quantidade enorme de beldroega. Faça cubinhos de gelo e deixa na sua geladeira para você poder colocar no seu suco verde, para você colocar na sopa, aquela sopa de abóbora. Então, dá para a gente aproveitar o máximo, né, da beldroega. Uma outra receita que eu faço que eu gosto muito é fermentados com beldroega. É surpreendente o sabor. Eu utilizo talo de taioba, pode ser o talo do que você tiver. Aí eu dou faço um cozimento. A taioba é importante a gente fazer um branqueamento, né? Que é aquele cozimento só para a gente eliminar o ácido oxálico. E aí depois você vai pegar a beldroega, os talos da beldroega, que você vai arrumando num vidro. Aí vai colocando também a língua de vaca. E aí coloca um pouco de sal e deixa um período assim de 2 ou 3 horas fora da geladeira. Depois você faz um molho bem especial com alho cru, com orégano, com sal, azeite, e aí mistura todo mundo e deixa lá. Aí você leva para a geladeira e deixa. Quando você quiser comer uma saladinha bem saborosa, fermentada, cheia de nutrientes, cheia de probióticos, de prebióticos, você vai lá e pega essa receita. Facílima de fazer e muito deliciosa. Olha aqui, olha, a língua de vaca, outra que eu sou apaixonada. E a língua de vaca, ela ainda nos dá essas florezinhas tão lindas. A beldroega também, a flor dela também é comestível. Então, podemos comer também, né, o talo da língua de vaca, comer a flor e a folha. E a língua de vaca também tem uma vantagem, que nós podemos comer ela crua. Tudo que eu faço com a beldroega, eu faço com a língua de vaca. Agora, a minha receita predileta com a língua de vaca é fazer o caruru. O caruru da língua de vaca é muito saboroso. Tem uma torta também que eu faço, que tipo um escondidinho, né? Eu chamo de torta, mas ela fica assim, tipo um escondidinho. Eu faço um creme de aipim com leite de coco, aipim, leite de coco, sal e azeite. Né? O azeite pode ser o azeite que você tiver, licuri, coco, o azeite que você tiver bacana. Aí você vai fazer um creme bem bacana com esse aipim. Se não tiver aipim, pode ser com araruta, pode ser com batata doce, pode ser com mangarito. Aí você vai fazer aquele purê bem bacana. E aí você usa um leite vegetal. Se quiser adicionar um pouco de azeite, você pode colocar. E aí você vai fazer aquele creme. Em outra panela, você vai botar uma quantidade bem especial de cebola, né? Dar uma puxada com a cebola. E depois você acrescenta a língua de vaca. E aí você deixa cozinhar, né? Quando ela estiver bem cozida, bem enxutinha, aí você vai fazer um creme de castanha de caju. Olha, essa receita é muito saborosa. Não deixem de fazer. Depois eu quero ver, tá? Você vai fazer, olha as dicas aí, anota aí, porque essa receita é muito bacana. Você vai pegar a castanha de caju, colocar ela de molho por 7 a 8 horas. 7 a 8 horas com a castanha de caju, ela vai ficar bastante hidratada. Aí você vai liquidificar 1 xícara de castanha de caju para 2 de água. Aí você vai fazer um creme, tá? Aí esse creme você vai adicionar 1 colher sopa de araruta. Se você não tiver araruta, pode ser um amido que você tiver, pode ser até um polvilho doce. Só tem que ter cuidado com a consistência para não ficar uma coisa assim muito, muito grossa. Então ele vai fazer um creme. Aí você vai colocar esse creme, você leva ao fogo, cozinha. Depois você devolve, coloca dentro da língua de vaca, que foi refogada com cebola. Coloca o sal, experimenta e faz aquela coisa cremosa. Aí você coloca num recipiente e aí você cobre com creme de aipim. Gente, isso é muito bom, é muito saboroso. Experimentem fazer. Eu sei que tem gente que vai me perguntar, e aí, pode botar queijo, tananá? Vou dar uma dica para vocês. Não é tempo da gente comer queijo, tá? Queijo é um alimento que ele inflama muito o nosso intestino. Ele desorganiza muito o nosso intestino. E tudo que a gente precisa agora é de um intestino bem absortivo, um intestino bem organizado.
Um intestino desorganizado agora vai mexer com o nosso pulmão, vai mexer com as nossas vias respiratórias. Então, agora a gente tem que ter muito cuidado com o queijo, tá? Com os derivados da vaca, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então, você pode fazer seus queijos em casa, queijos vegetais, né? Pode fazer queijo com licuri, na região que tem licuri, a região de vocês tem licuri. Vocês podem utilizar com babaçu. A nossa região aqui tem mais babaçu, mas é também uma boa possibilidade de fazer o queijo, de fazer um queijo vegano, né? De fazer um queijo vegetal. Você pode fazer também com leite de coco, faz um queijo bem gostoso. A única diferença desses todos que eu estou falando é que o de coco, ele deixa aquele saborzinho do coco, então ele fica um pouco longe do sabor de queijo. Mas quando a gente faz com castanha ou com babaçu, ele fica muito com gosto de queijo. Olha a dica. Você vai fazer o leite da castanha na proporção de 1 para 1. Se você usar 1 xícara da castanha, você vai usar 1 de leite, tá? Ou 1 de água. Aí você vai triturar no liquidificador. Também tem que deixar, sempre que você for usar castanha, sempre tem que deixar ela de molho, né? Em remolho por pelo menos 7 horas. Pode ser feito com licuri também. Eu já experimentei algumas vezes, eu gosto, mas não é o meu preferido. Mas eu acho que vale a pena experimentar. Então, eu deixo de molho, aí eu tiro o leite. Depois que eu tiro o leite, eu deixo ele um tempo fora da geladeira para ele fermentar um pouquinho. Quanto é esse tempo? Umas 2 horas. Deixo ele lá fora da geladeira. Aí depois, olha o que é que eu faço. Eu utilizo uma alga chamada agar-agar. A gente encontra em casa de produtos naturais. Tem 2 tipos de agar-agar. Tem o agar-agar, que a gente encontra ele em pequenos, que a gente fala que é um agar-agar purificado, né? Que ele vem em embalagens sempre bem muito pequenininhas. E tem o agar-agar, que ele é vendido a granel. Esse eu não recomendo para o queijo, tá? Para fazer o queijo, porque ele fica com uma textura muito estranha. Ou pode ser uma gelatina também, é porque eu não gosto mais, eu não uso mais essas coisas, esses alimentos assim. Mas aí tem uma outra coisa também que fica bacana, você utilizar óleo de coco sem sabor e sem cheiro. Você mistura e aí você vai fazer um queijo delicioso, tá? Essa receita depois eu posso até compartilhar com vocês. Aliás, no meu Instagram tem essa receita bem fácil de fazer, tem lá todos os passos. É uma receita bem fácil. E ela é uma boa forma da gente associar com punk e não mexer com o nosso intestino nesse tempo. Porque eu estou dando essas receitas aqui, porque são receitas que aumentam a nossa imunidade, porque deixa nosso corpo cheio de nutrientes, cheio de compostos fenólicos, que são antioxidantes, né? São os polifenóis, os taninos, então é uma quantidade enorme de compostos. E as punk, elas são riquíssimas em compostos fenólicos. Outra fantástica que é a araruta, né, que sumiu da mesa, ela sumiu, hoje a gente quase não vê mais ninguém consumindo, mas ela é da nossa memória, da minha memória. Minha mãe e minha avó usavam, e a gente falava que a araruta tinha seu dia de mingau, né? Então, a araruta, ela é muito importante para a desbiose. E não tem coisa melhor para esse tempo da gente cuidar de não ter desbiose. A desbiose, ela compromete toda a nossa imunidade, porque dentro do nosso intestino existe um sistema imunológico. Então, determinados alimentos, eles podem comprometer o nosso sistema imunológico. E tem alimentos que eles vão promover uma melhora do nosso sistema imunológico. Então, a araruta é um desses alimentos. Por quê? Porque a araruta, ela corrige desbiose. Ela equilibra o nosso intestino. Se o intestino está muito solto e você utiliza a araruta, ele equilibra, porque ele é rico em prebióticos. Então, as bactérias boas do intestino, elas gostam da presença da araruta, e aí elas fazem crescimento e acabam competindo com as bactérias patogênicas. Então, isso é muito interessante. Então, a araruta, ela tem cálcio, ela tem magnésio, riquíssimo em ferro e manganês, fonte de zinco, de fósforo e potássio,
além de que é muito versátil na cozinha. A gente pode fazer muitas coisas com araruta. Fazer a farinha da araruta é muito fácil. Outra coisa boa de se fazer com araruta, utilizar a própria araruta, fermentar ela para fazer, para pubar ela, é uma outra dica também. Associar a araruta com as folhas é muito interessante também. Você pode só descascar a araruta, cortar ela, e você pode cozinhar com beldroega, com bredo. Fica muito interessante também. Ralar ela e fazer farinha é outra dica também muito interessante. Tirar a fécula dela também é uma outra possibilidade para fazer biscoitos, para fazer pães mais saudáveis, para fazer mingau. Então, assim, é a fonte de renda. Eu falo que quem souber trabalhar com araruta é uma fonte de renda, porque você pode usar a araruta para muita coisa. Quando eu tive restaurante em Salvador, nós tínhamos molhos muito bons. Nossos molhos eram assim, não sei nem falar assim, mas as pessoas relatavam que eram muito saborosos e ficavam sempre querendo saber o que a gente colocava nos molhos. Então, o que a gente colocava nos molhos? Sempre ingredientes naturais. E eu engrossava, o nosso engrossante era araruta. Então, nós fazíamos um molho de maracujá, muito saboroso. Tirava o suco do maracujá. Eu nunca usava açúcar, né? Eu sempre associava com alguma fruta, para poder tirar um pouco, para deixar ele mais agridoce. E a fruta que a gente usava geralmente era ou maçã ou melancia. Nós cozinhávamos a melancia e utilizávamos a melancia como base para adoçar algumas receitas que a gente queria, para não usar açúcar. E aí, nós misturávamos, fazíamos um caldo, né? Com água, araruta e um pouco dessa coisa doce que a gente colocava, que geralmente era a base de fruta. Gente, e botava maracujá. O maracujá verde fica muito bom, fica um molho, assim, muito saboroso. Esse maracujá que a gente tem do mato, né, que a gente tem algumas pessoas chamam de maracujá verde, o maracujá de boi também fica muito bom, que é uma punk também, né, e a araruta, então, assim, era a nossa base para usar como engrossante, porque a gente não usava farinha de trigo, né, como engrossante, então, para usar para mingau, para fazer da liga, né, quando a gente queria uma liga, nós tínhamos um pão lá que era bem famoso, que era um pão de arroz. Então, a gente fazia o pão com arroz e para dar liga a gente usava também um pouco de araruta na massa. Então, isso dá uma liga à receita. Outra coisa, usar araruta para fazer bolinhos, né? Você pode cozinhar, por exemplo, uma beldroega, cozinha e deixa lá na geladeira. Você não vai acreditar. Você vai lá e amassa ela assim, você não precisa botar quase nada. E para complementar, para o bolinho ficar mais enxutinho, você pode botar um pouquinho de araruta. Então, para fazer pãozinho de queijo, que não leva queijo, aqueles pães que a gente chama de falso pão de queijo, então você pode usar empim, utilizar empim, usar leite, um leite vegetal quente, um pouco de óleo e araruta, e aí você associa araruta com polvilho doce. Nossa, fica muito gostoso. Então, assim, é uma outra dica também. Aqui, ó, eu coloquei nessa página aí outras possibilidades, né, de punk, e que a gente tem muito fácil. Araçá praticamente já sumiu, a gente não acha mais quase araçá. Tem uns estudos recentes com as folhas do araçá, que são riquíssimas em compostos fenólicos, né, principalmente anti-inflamatórios, muito interessante. Tanto que a gente utiliza, né, a folha da araçá, a folha da goiaba, também para diarreias, para desbiose intestinal. E o próprio araçá, ele é adstringente, então, assim, é interessante o consumo, tanto in natura, como também podemos fazer molho de araçá em substituição ao molho de tomate. Então, por exemplo, você tem na sua propriedade uma quantidade grande de goiaba ou de araçá, né? Vamos falar do araçá, que é uma punk. E aí você tem uma quantidade muito grande. Experimenta fazer um molho riquíssimo em vitamina C. Você pode também tirar o sumo, né? Ao invés de usar o liquidificador, você só macerar com um pouquinho de água, e aí depois você espreme num pano,
E ali, ó, você está tomando doses de vitamina C no dia, riquíssima em vitamina C. Eu botei como destaque também aí a semente de abóbora. Gente, isso é uma fonte de ômega 3, de proteína, de vitaminas, de minerais. O que a gente pode fazer com semente de abóbora, além de comer, né? De pegar ela da forma que está aí, dar uma leve tostada com um pouquinho de sal, e aí você fazer um aperitivo. Você pode fazer leite de semente de abóbora para preparar bolos, para preparar pães. Você pode fazer farinha da semente de abóbora também para preparar biscoitos, para preparar pão. Então, a semente de abóbora é uma riqueza. E eu vou dizer para vocês aqui onde é que eu mais utilizo a semente de abóbora. Eu uso muito no meu suco verde. Então, quando eu estou abrindo uma abóbora em casa, eu já estou pensando ali num pedacinho de abóbora, com a casca, com a polpa e também com a semente, porque eu vou estar conferindo naquele suco uma quantidade grande de nutrientes. Proteína, então, é, assim, inacreditável. E a capacidade, o prau da semente de abóbora também grande, que é a capacidade, né, que tem um alimento de alcalinizar, né? Então, eu sou muito apaixonada por semente de abóbora. Tem uma receitinha que eu vou ensinar aqui agora para vocês, que essa aí é daquelas que a gente não pode deixar de fazer. Uma xícara de semente de gergelim, levemente tostada, levemente. Meia xícara de semente de abóbora, descascada, e uma xícara de uma castanha que você tiver. Pode ser licuri, fica bem gostoso o sabor. Aí você dá uma torrada em cada uma separadamente, aguarda esfriar, depois passa no multiprocessador, no liquidificador, cada uma separadamente. Se você quiser que ela fique fininha, você pode passar numa peneira grossa, ou então deixa assim mesmo, né? Ela com os pedaços maiores. Acrescenta um pouco de sal marinho ou sal do Himalaia levemente tostado e guarda isso num potinho. Se você quiser guardar, se você fizer uma quantidade maior, eu recomendo que você deixe na geladeira num vidro fechado bem escuro, porque a luz pode alterar as gorduras presentes na semente de abóbora. E aí, olha o que é que vai acontecer. Essa semente de abóbora vai simplesmente enriquecer o seu cardápio. A semente, a castanha ou o licuri, pode ser babaçu também, tá? A semente de gergelim, pode ser a semente do caruru, que são pseudocereais, do aranto, que a gente chama de celósia. A celósia produz o aranto, que é aqueles pseudocereais, você pode também colocar. Pronto, você já consumindo 1 a 2 colheres por dia, você vai estar consumindo aí magnésio, fósforo, muito ferro, vários minerais, proteínas, muitas proteínas, uma quantidade grande de proteínas. Então, ó, você já vai enriquecer ou a sua salada ou o seu arroz, que ele vai muito bem em salada, em arroz, em sopas. Isso aí é uma coisa que a gente tem que ter em casa, uma receita assim para ensinar para todo mundo. Aproveitar as sementes. Eu não tenho semente de abóbora, eu tenho semente de melancia, vale. Eu não tenho nenhuma dessas aí, mas eu tenho muita semente de melão orgânico. Beleza. Então, comece a guardar as sementes. Guarda para 2 motivos. A gente guarda, né? Eu guardo um pouquinho para poder jogar por aí, por onde eu vou passando. E uma outra parte eu vou guardando para poder fazer minhas farinhas. E isso é muito interessante. E eu acho que se você botar esse hábito na sua vida, você vai gostar muito. O resultado é rápido. É no cabelo, é na unha, é na pele, é na imunidade. E como a gente está aqui falando de imunidade, de prevenção à Covid, de prevenção, porque a prevenção é a qualidade de vida. Porque, ó, gente, pensa uma coisa aí. Eu não acredito que existe a doença, existe o doente. Então, quando a gente tem contato com o vírus, tem pessoas que pegam o vírus, né, que elas adquirem o vírus, mas elas não desenvolvem a doença, porque ela não está doente. Nas pessoas que estão doentes, que têm já algumas patologias associadas, elas logo contraem e os quadros geralmente são muito graves. Então, é muito importante a gente ter muito cuidado com a nossa imunidade, tá? Com a saúde em dias. Então, essa receitinha que eu dei aí para vocês, porque assim, quando eu trago essas receitas, eu não estou dizendo que fazer só essa farinha que já está resolvido sua vida, não. É tudo isso que a gente está falando, é associando. Isso é segurança alimentar e nutricional.
Então, faltou, não sei se vocês lembram, né, quem estava no nosso último encontro, que eu falava, gente, nós podemos dormir um dia e acordar sem ter o que comer. Esse tempo chegou. Temos que correr atrás do agricultor, temos que estar atrás agora das feiras orgânicas, estar atrás de quem planta. Esse tempo já chegou, né? E alguns cientistas dizem que essa não é a única pandemia, que vem outras coisas por aí. Então, é muito importante a gente conhecer tudo que tem de comer na natureza e ter esses estoques em casa. E começar a pensar nas sementes, e começar a pensar nos cactos, e começar a pensar nas batatas, ter estoque, ter semente, isso é muito importante. Logo depois da semente de abóbora, a gente tem a palma. Eu sei que todo mundo já sabe fazer receita de palma, né? Que é fazer cortadinho, fazer caruru. Mas eu tenho desenvolvido umas receitinhas com palma que eu tenho gostado muito. Tortinha, eu faço uma massinha, você pode fazer com batata doce, né? Usar a batata doce como uma farinha. Pode fazer também com farinha de arroz, associa ela com... Pode ser com manteiga de garrafa, pode ser com manteiga mesmo, com óleo de coco fica muito bom. E aí você faz uma massa, você faz um creme, tipo aquele creme de castanha que eu ensinei, dá uma refogada com cebola e palma. Nossa, você não vai acreditar, faz tipo uma empadinha. Mas a receita que eu mais gosto da palma e que eu acho importante é consumir palma crua no suco verde de manhã. Para quem tem diabetes, ensine isso para todo mundo que tiver na comunidade de vocês que tiver diabetes. É impressionante. Pessoas que fazem retenção de líquido, né? A Opuntia ficus indica, que é a palma, é impressionante o efeito que ela tem sobre o nosso sistema cardiovascular, sobre a glicação, sobre o diabetes, né? Principalmente sobre ela é hipoglicemiante. Então, quer tratar um diabetes, além de todo o seu tratamento, não estou dizendo aqui para ninguém parar seu tratamento, eu estou dizendo assim, quer testar o que é uma coisa importante para baixar seu açúcar, comece a consumir de manhã cedo, todos os dias, uma fatia de palma no seu suco verde. Vou dar aqui agora a receita perfeita. Você vai usar um albedo de maracujá, uma banda de um albedo de maracujá. O albedo de maracujá é aquela parte branca do maracujá. Aí você utiliza aquela parte branca do maracujá e você vai bater no liquidificador com um pedaço de palma, usa o pepino como água, né? Você dá uma socada nos ingredientes, aí o pepino vai simplesmente formar o líquido do suco. Aí você vai escolher uma folha importante. Se você é hipertenso, usa manjericão, né? Se tiver propensão à hipertensão, não, eu não quero, eu quero usar o suco de palma porque eu quero ficar com mais disposição, porque eu quero emagrecer, porque eu quero melhorar minha pele, porque eu quero melhorar minha digestão. Então, você vai associando coisas bacanas para o suco. Então, pode botar beldroega, um pouco de língua de vaca, cúrcuma e gengibre, você vai fazer um suco delicioso. Ele fica delicioso. E se quiser deixar ele mais rico, um punhadinho de semente de abóbora. E aí, você já começa seu dia suplementado. O jacatupé, não sei se vocês conhecem, é uma punk também, porque inclusive desapareceu. Eu vi jacatupé quando eu era criança. Nunca mais, assim, eu tinha visto, e quando eu comecei agora nesse contato, eu retomei o contato com o jacatupé no encontro com o Nuno Madeira. Ele até me deu uma muda, eu plantei, e é muito interessante o consumo e as receitas e as possibilidades que a gente pode fazer. Você pode fazer também, eu gosto muito para fazer caldo, né? Ela deixa um sabor muito, muito bom para purê. Naquela receita do escondidinho, no lugar de quem não tiver batata, né? Quem tiver, não sei se vocês têm aí muda, pode também utilizar. A vinagreira, engraçado, eu tive uma surpresa agora interessante. Eu estava, antes da Covid, uns 20 dias antes de começar a quarentena, eu estava num supermercado em São Paulo, e acreditem, eu vi uma estande, né, do supermercado todo de vinagreira.
tudo já cortadinha, para as pessoas levarem para casa já para fazer fermentado, para fazer doce. Eu acho que vocês já viram que eu não sou aquele tipo de nutricionista que fica estimulando pegar punk para misturar com açúcar, para misturar com farinha de trigo, né? Eu realmente acho que trigo, leite e açúcar são alimentos que a gente deveria banir do planeta, porque faz muito mal para a nossa saúde. E tem muitas formas da gente consumir açúcar, consumir coisas doces, de uma forma muito mais saudável, né? Então, a gente pode consumir o açúcar das frutas, fazer, e já existe hoje açúcar de determinadas frutas, é muito mais saudável. Claro que se a gente consumir uma quantidade grande também, vai fazer mal também, porque tudo que é demais é sobra, não é isso? Então, com a vinagreira, a gente pode utilizar a folha, né, para fazer um arroz, fica muito bacana. Você pode utilizar para fazer, vou ensinar uma conserva bem bacana, um fermentado, para você fazer com a vinagreira. Você vai cortar ela bem miudinha, como se você fosse fazer umas lâminas, bem fininha, bem fininha. Se você até puder usar uma lâmina, fica interessante. Aí você faz aquelas pequenas lâminas, depois você faz a mesma coisa com cebola roxa, e se quiser, pode alternar com cebola branca também, porque na hora que você montar o fermentado, ele vai ficar bem bonito. E aí você mistura, faz a mesma coisa, o mesmo processo, passa um pouco de sal marinho, ou um pouco de sal grosso, ou sal de Himalaia, e deixa lá por 2 ou 3 horas fermentando. Quando passar esse período, você vai adicionar um pouco de vinagre de arroz, coentro, pode ser o coentro largo, né, aquele coentrão, que a gente chama de coentro da Índia, e colocar azeite e deixar na geladeira por 3 a 4 dias. Fica um sabor inacreditável, porque vai ter um cozimento, né, vai ter um cozimento que você fez com sal, você vai, inclusive, pegar, né, com a sua mão, e aí você vai ter um fermentado muito saboroso. É uma receita, assim, bem interessante, bem fácil de fazer. Pode associar também com outros vegetais. Saindo da vinagreira, a gente chega aqui no feijão andu, aqui na minha região a gente chama de andu, outros lugares chamam de feijão guandu. Não sei se vocês sabem que a gente pode fazer farinha, né, do feijão guandu e fazer pão. Você pode desidratar ele. Depois que você desidratar, você pode simplesmente fazer a farinha com o feijão. E usar essa farinha na fabricação de várias receitas, de biscoito, pães. Eu falo muito, né, da gente fazer o nosso próprio pão, porque acho que todo mundo que me conhece sabe que eu não recomendo a gente comer hoje pão de trigo. O trigo, ele vem lá da Rússia ou da Argentina, ele é utilizado o Roundup. Esse contato do Roundup e do próprio trigo com o nosso intestino, um trigo que sofreu muitas modificações, ele vai inflamar nosso intestino e diminuir a nossa imunidade. Então, uma das recomendações para esse momento é, gente, diminua o pão, redução de danos. Quem não consegue tirar, faça pelo menos redução de danos. Então, redução de danos é diminuir. Se você come todo dia, passa a comer 1 vez, 2 vezes por semana, 3 no máximo, e vai substituindo por jacatupé, se você tiver, batata baroa, banana da terra, aipim, batata doce, fruta-pão. Você mesmo pode preparar seu pão. Lá no meu Instagram tem uma receita de pão de abóbora que é imperdível. É imperdível aquela receita. Quem não tiver Instagram, pede para alguém, entra lá e pega essa receita de pão de abóbora, que você vai fazer um pão, e se você pode fazer pão de abóbora com farinha de feijão gandu, você não vai acreditar nas possibilidades. É muito fácil fazer pão em casa. Você pega seu liquidificador, bate 2 gemas, coloca um leite vegetal, um copo de leite vegetal que você tiver, todos esses que eu já falei, coco, licuri, o que você tiver, e aí você faz seu leite vegetal e bate com banana. Qual é a função da banana? A banana, ela vai dar a liga do trigo. E aí, quando você fizer a banana, ou quando você fizer essa mistura, você vai tirar do liquidificador e adicionar um fermento para pão, e você vai escolher agora uma farinha. Se você usar farinha de castanhas, pode ser amêndoa,
castanha de caju, de babaçu, de licuri, bem aquela farinha bem fininha que você mesmo pode fazer. Você pode fazer farinha de aipim. Você pode ralar o aipim, depois você tira um pouco do líquido dele, tira só um pouco, não tira todo. Aí você bota para desidratar. Depois você vai fazer uma farinha, bate no liquidificador mesmo, se você não tiver equipamentos em casa. E aí passa na peneira e aí fica uma farinha maravilhosa para você usar também na culinária. E você pode fazer também com feijão gandu, né? Ou com qualquer outro, o grão de bico também, com o grão que você tiver, você pode fazer farinhas. E com as raízes também você pode fazer farinhas. A batata doce mesmo faz uma farinha muito bacana. Quer ver outra dica? A banana verde. Já já vou falar da banana verde. A araruta, nós já falamos, né? Ela está aqui de novo. E o coentrão, né, que ele é muito rico, ele tem muitas propriedades, né, uma fonte de magnésio aí para a gente estar adicionando às nossas receitas, e fora o sabor maravilhoso que ele dá. E vou dar uma dica, ó, combina coentro, cebola, alho com beldroega, e depois me diz se não fica uma coisa deliciosa. Faz pequenos potinhos, para na hora que você for comer, assim, um aipim cozido, você joga em cima. Pesto, você fazer um pesto, que é aquela receita italiana feita com manjericão e pinole. Aí você substitui, você usa semente de abóbora descascada, uma castanha que você tiver, pode ser licuri também, que fica muito bom, coentrão e itaioba cozida. Depois me conta se isso não é incrível. Uma coisa que a gente deixou de usar, ó, uma punk aí, ó, riquíssima em saponinas. A indústria utiliza muito o joá na fabricação de pasta de dente, de shampoo, mas a gente não utiliza, né, muito o joá. Mas eu vejo aí, esse dia eu estava indo para Salvador, antes da pandemia, e andando por aí eu vi muitos pés de joá, e não deu para não parar na estrada e comer um pouco de joá. É muito saboroso. E o que a gente pode fazer com o joá? A gente pode também tirar o suco dele, né? Que você vai aproveitar os nutrientes. Pode fazer compotas, né? Compotas utilizando frutas para não precisar usar açúcar. E pode fazer conserva também. Eu já fiz uma conservinha de joá também deliciosa, dessa mesma forma que eu já ensinei as outras. Pega o joá, tira a semente, corta ele em bandinhas, passa o sal, né? Tenta tocar nele em cada pedacinho para entrar bem o sal. Não é para colocar muito sal, assim, uma quantidade razoável. E depois você pega o tempero que você mais gostar. Eu gosto muito do alho ou da cebola, às vezes até os dois. E aí você faz uma compota deliciosa. É uma receita, assim, imperdível. Outra coisa bacana aqui também, ó, a quichaba, né? Quixaba sumiu das nossas vidas. Eu tenho uma nostalgia com quixaba que ninguém imagina. Quixaba, ela é riquíssima em compostos fenólicos, riquíssima em antocianinas. O que as antocianinas fazem? Evita agregação plaquetária, que é tudo que alguém que pegou Covid precisa. Então, quando chegar o tempo da quixaba, é bom a gente fazer potinhos de quixaba, desidratar e ter em casa, porque é um alimento riquíssimo, riquíssimo. E que nós esquecemos também, quase lugar nenhum, até os lugares que se chamam quixabeira, a gente quase não encontra mais quixaba. Então, há uma dica aí, ó, para a gente, de uma punk muito interessante. Jaca verde é uma punk também muito interessante, né? A jaca verde, porque, gente, isso aí é fonte de proteína. Isso aí é, ó, segurança alimentar e nutricional. A gente pode ensinar as comunidades que vivem em vulnerabilidade a consumir a jaca, porque ali, na jaca, a gente vai ter uma grande quantidade de proteína, de nutrientes, de carboidrato. É muito rica a jaca. Então, da jaca, a gente só não utiliza essa parte verde da casca, mas a gente usa aquela parte de dentro, né, que é o miolo. A gente utiliza as sementes, né, cozidas. A gente utiliza a polpa, né, ela verde, você pode utilizar como se você estivesse trabalhando com peixe ou com uma carne. E aí pode fazer muqueca, fazer cozidos, misturar com outras punks e fazer receitas, né, bem simples. Com o bagunço, né, que é essa parte de dentro, a gente pode cozinhar ela na panela de pressão para ela ficar bem molinha,
e depois usar como se fosse mesmo um lombo. Você tempera igual como você usa ela, como se você estivesse realmente trabalhando uma carne. Então, você vai usar bastante alho, faz uma vinha d'alhos, né? Usa bastante alho, bastante tempero, e aí você vai, cozinha, depois você corta, se quiser pode assar. É aquela partezinha que o pessoal chama de sibila, né? Que é aquela partezinha bem fininha, você pode usar para fazer recheio de coxinha, né? Para usar, fazer escondidinho. E se você tiver uma erva baleeira, que dá aquele saborzinho de frango, nossa, eu fiz outro dia essa receita e utilizei erva baleeira, não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, começa a procurar aí quem tem essa muda, porque é impressionante. Eu estava fazendo uma oficina aqui em Várzea da Roça e uma pessoa me deu um pouco, e aí nós fizemos uma receita e é impressionante como é bacana essa receita. Não deixe de botar a jaca verde na vida de vocês. E a dica que eu queria dar sobre a jaca verde é que você pega a jaca inteira e cozinha ela. Porque na hora que você for abrir, é muito fácil. Porque já fica tudo separado, você vai pegando cada parte e já vai preparando. E outra dica, você pode, por exemplo, na época que a jaca está verde, você separa umas 4 ou 5 jacas, cozinha, separa tudo, bota em pacotinhos. Isso é fonte de renda. Muitos restaurantes, muitos lugares que fazem pastel de jaca para vender, compram, vivem procurando fornecedores. Isso aí a gente pode dar muita dica para muitas pessoas. Aqui, ó, só voltando à coisa das cactáceas, né? Tem uma aqui que eu esqueci de botar, mas é uma das minhas preferidas, que é a Ora Pro Nobis. Vou falar que é a minha receita preferida de Ora Pro Nobis. A minha receita de Ora Pro Nobis preferida é fazer charutinhos e utilizar ela como recheio misturado com arroz integral. Uso muito ela refogada, com bastante cebola, cúrcuma e gengibre, para fazer base para frigideira. Tem uma receita que eu faço com Ora Pro Nobis que eu adoro. Eu refogo a Ora Pro Nobis, né, assim, numa quantidade grande, boto banana da terra, a banana da terra crua mesmo, e aí você cozinha. Aí você faz um crepe ou uma panqueca bem maravilhosa, que você pode fazer com farinha de batata doce e ovos, que fica deliciosa. Só ovos, batata doce, farinha de batata doce, ovos, pode pôr um pouquinho de fermento e um pouquinho de óleo de coco ou manteiga. Bate no liquidificador e faz uma panqueca maravilhosa. E aí você vai e usa esse recheio de Ora Pro Nobis, que fica bacana. E a Ora Pro Nobis, quando ela está bem verdinha, aquelas primeiras folhas, você pode também utilizar no suco verde. Porque é uma punk que é importante a gente fazer um branqueamento. Eu tenho uma pena de usar coroa de frade. Então, coroa de frade é aquela punk que eu digo que ela é para beleza. Então, a gente só utilizar se for numa situação de muita necessidade. Então, se for numa situação de muita necessidade, experimenta fazer um cozidinho de coroa de frade misturado com... nossa, sumiu o nome agora. Caxixe. Você usa o caxixe, pode usar, cozinha o caxixe e bate ele no liquidificador com leite de coco, e aí você coloca, fica aquela coisa assim cremosa, super gostoso. E a outra cactácea que você pode usar para fazer a mesma receita é o xique-xique. A minha receita preferida de xique-xique é muqueca. Então, você tira os espinhos, né? Tira aquela parte todinha do espinho e dessa parte verde, fica só aquela parte de dentro. Você corta em rodelas, assim, bem largas. Aí você tempera e deixa na geladeira de um dia para outro. O tempero que ela gosta é coentro, cebolinha e sal. Coentro, cebolinha, sal e alho. E deixa na geladeira. No outro dia, você vai usar como se você tivesse com um peixe. Então, você dispõe em um recipiente, coloca o leite vegetal, que pode ser o leite de coco, licuri, babaçu, o leite que você tiver, coloca o azeite de dendê, e eu faço uma camada em cima de pimentão, tomate em rodela. Se você tiver aquele tomatinho rasteiro, você enche de tomatinho rasteiro, fica incrível. Coentrão, que é outra punk incrível,
e aí você abafa. Nossa, você não vai acreditar o sabor dessa receita. Então, experimenta aí. Coração da banana, né? O mangará da banana, que é uma punk também, que a gente pode fazer conservas, tipo essa receita aí, que está aí mostrando na tela. Essa receita ela pode comercializar também, ela é muito gostosa. Ela adora ser associada com alho, orégano, um bom azeite e passas e azeitona. Combina muito bem com azeitona, mas qual é o detalhe dessa receita? Você tem que pegar o mangará, cortar ele todo miudinho, fazer o branqueamento nele em 3 águas, cozinha a primeira, descarta, a segunda e a terceira, e aí você prepara como se você estivesse utilizando uma berinjela. E aí essa receita você cozinha, né? Cozinha o mangará com bastante cebola, com orégano, pode botar um pouquinho de vinagre balsâmico para dar aquele toque de antepasto, bastante alho, pode botar os alhos inteiros, e aí quando ele estiver pronto, você põe azeitona, passas você pode colocar antes também, enquanto está no cozimento. E aí você fez uma boa conserva, aí você vai cobrir com azeite de oliva, sal e orégano, e utilizar para fazer escondidinho, pode comer com mantepasto, numa torradinha, no aipim cozido, e aí use a sua imaginação, porque dá para fazer muita, e é muito fácil de fazer, muito simples. E se você não tiver nenhum desses ingredientes que eu falei, só precisa ter sal, um bom azeite, orégano e alho. As outras coisas que eu falei vão somar na receita. Mas se só essas que eu falei, já é bastante. Aqui só voltando, né, o que a gente já tinha falado, não esquecer da rama da cenoura, que é muito mais rica do que a cenoura, riquíssima também em compostos, fonte de vitamina C. Gente, isso aí tem zinco que não acaba mais, tá? A casca da banana também. A casca da banana é muito interessante para a gente fazer recheios, fazer escondidinho. É uma punk também muito interessante. E pensando em segurança alimentar e nutricional, olha aí um alimento que a gente não deve jogar fora. Agora, garantir que a banana é orgânica. E é muito interessante. Isso é uma coisa que a gente tem que ensinar para as pessoas, porque é muito fácil de fazer. Então, lembrar de usar o coração da banana verde, da jaca verde, da casca da banana madura, da rama da cenoura, da araruta, não esqueçam. De começar a divulgar isso, porque imagine se agora a gente olhar para tudo quanto é lugar, a gente lembrar que tem um mangará, que a gente pode comer banana verde, que a gente pode comer jaca, que a gente pode comer jaca verde, né? Que a gente pode comer rama da cenoura, que a gente pode comer banana da terra, a casca da banana, não vai faltar. Isso eu vou estar em segurança alimentar e nutricional. É isso que é estar em segurança alimentar e nutricional. É entender o que é que eu posso consumir, né? O que é que vai me deixar nutrido? Além do mangará da banana, da banana você pode consumir o mangará, você pode consumir a banana, e você pode consumir também o palmito que está dentro da banana, que é uma riqueza também. Olha aqui 2 coisas incríveis também, riquíssimas em nutrientes. A rama da abóbora e a rama da batata doce. Eu adoro a rama da batata doce no suco verde. A rama da batata doce a gente pode comer crua. Ela vai muito bem no suco verde, ela vai muito bem na salada. Não tem folha nenhuma para fazer salada. Experimenta uma salada crua com rama de batata doce e as flores que você tiver comestível perto de você, tipo a flor da vinagreira, a clitória, bastão do imperador, você fazer aquela salada, fica lindíssima. A rama da abóbora também, quando ela está bem verdinha, você pode fazer a cambuquira, que é uma delícia, utilizar as flores também, passar as flores num cremezinho de claras com araruta e fritar no óleo de coco ou no óleo de babaçu. Nossa, é muito bom, é uma experiência gastronômica. A bertalha, olha, agora a gente chegou na bertalha. Bertalha, ela é muito versátil na cozinha, porque aí a gente pode utilizar tantos frutos para fazer tinturas, para tinturar, né? Que lá no início eu falei que existe também os corantes naturais. Aqui, ó, 2 corantes naturais. A cunhã, ou feijão borboleta, ou clitória, ou
flor da fada azul, como algumas pessoas chamam. Então, as duas aqui, esses dois, tanto o fruto da bertalha como a fruta como a cunhã, a flor, né, do feijão borboleta, você pode utilizar para tinturar pães, para tinturar biscoito. Imagine fazer um biscoitinho de araruta, tá azulzinho, e colocar isso num potinho para vender, ensinar isso para as comunidades, hein? É muito bacana. Da bertalha, o que a gente pode fazer com a bertalha? Eu adoro bertalha para fazer recheio, mas eu vou dar uma receita aqui que eu adoro. Você pega um fogão de brasa, um fogão a lenha, dispõe as folhas, quando o fogão estiver ligado lá, está lá cozinhando uma comida, você pega as folhas e coloca em cima. Isso vale para a taioba também, fica maravilhosa. Aí você deixa em cima do fogão. E aí deixa lá. E aí ela vai. Gente, ela fica crocante, fica assim super gostosa. Depois você pode botar mais um pouco, né? Mais perto do fogo. E aí ela vai dar uma tostadinha. Depois você faz um molhinho bem gostoso com cebola. Eu tô falando muito da cebola e do alho, né? Porque a cebola e o alho, eles... E como você faz um exame agora, ó, experimenta isso. Você faz um exame agora, teu VHS vai dar lá, vamos supor, 45, que é um marcador de que você está precisando deixar seu sangue mais fluido. Aí você vai e come 2 colheres de sopa de cebola. Durante 5 dias, faz o exame de novo para ver se você não baixou seu VHS. Tanto o alho e a cebola e a cúrcuma têm o poder de fazer isso. Principalmente a cebola. A quercetina da cebola, ela é um antioxidante potente. Mas, então, voltando aqui à bertalha. Então, a bertalha, você pode utilizar ela dentro do feijão. Um feijão suplementado com a bertalha, nossa, fica maravilhoso. Então, essa bertalha que eu ensinei, que você deixa ela em cima do fogão. Quem não tiver fogão a lenha, pode também fazer um fogareirozinho e dar, ela vai ficar com aquele gostinho, assim, como se você tivesse defumado, levemente defumado. Pode fazer isso numa chama também, né? E aí você coloca dentro do feijão. O feijão fica muito saboroso, aquele feijão que a gente não vai utilizar carne, é claro, né? Outra coisa é fazer o pesto com bertalha. Você cozinha ela levemente, mistura ela com coentro. Por exemplo, assim, você vai usar 2 folhas de xícara de bertalha cozida e 1 xícara de coentro sem o talo. Mistura com meia xícara de castanha de caju ou licuri e um pouco de azeite ou do óleo que você tiver à sua disposição. Só não usa, pelo amor de Deus, óleo de soja, porque ele tem gordura trans, né? Então, ele é levemente hidrogenado para aumentar seu tempo de prateleira. Então, procura uma gordura boa e faz um cremezinho, tipo um peixe, e deixa na geladeira. Não quero fazer nada disso. Faz grandes refogados, principalmente com cebola, utilizando cebola. Pode usar aquele tomatinho rasteiro, o cereja, aquele tomatinho pera, aquele pequenininho. Faz um poporri de tomates com a bertalha e cebola. Você não vai acreditar do sabor que fica isso aí. E pode fazer aquelas conservas também, né? Aqueles fermentados com bertalha. Então, bertalha também, ela é muito versátil na cozinha. Aqui tem outras dicas de punk, né? Dessas aqui a gente só não falou do picão. Você pode também usar picão na salada. A flor do picão, ela é comestível e maravilhosa. O trevo, aquele trevinho roxo, tem o trevo roxo e tem o trevo verde, que você pode utilizar também. Outra aqui que eu sou apaixonada é a taioba. Essa foto tá de um jeito muito legal, que para quem não conhece ainda, eu acho que aqui, todo mundo que está aqui conhece taioba, né? Para vocês usar numa aula ilustrativa, vai mostrar como é uma taioba de verdade, né? Mostra que essa parte aqui que forma um coração, essa aqui tá virada, e essa borda que ela tem, né? Que distingue de todas as outras que são venenosas. Então, a taioba, mesmo assim sendo uma taioba legítima, ela precisa passar por um branqueamento. O branqueamento é uma técnica culinária de você cozinhar um alimento por 1 a 2 minutos para inativar e eliminar alguns compostos que não sejam desejáveis, tá? E aí, sabe o que é que você pode fazer depois que você fizer um branqueamento com a taioba? Você pode congelar, ela fica igual.
Gente, eu passaria uma aula aqui de 2 horas só falando das possibilidades culinárias com a taioba, né? Infelizmente, a gente não tem esse tempo todo e eu também não quero cansar vocês. Mas a taioba, nós podemos fazer purê. Quem nunca fez um purê de taioba, por favor, experimenta, se você tiver taioba aí. A gente não faz com a batata daquela forma, pega a batata, a massa, você vai fazer a mesma coisa, você vai cozinhar a taioba até ela desmanchar. Quando ela desmanchar, aí você vai agregar o tempero que você gostar. Eu, por exemplo, gosto só de sal para fazer o purê. Eu boto só um pouquinho de sal e às vezes eu boto um pouquinho de gengibre. Fica muito bacana. Esses dias aqui em casa nós fizemos assim, tipo uma moqueca de taioba. Fizemos o branqueamento, depois a gente cozinhou ela no leite de coco, e eu coloquei um pouquinho de azeite de dendê, e bati um pouco de tempero verde e adicionei. Nossa, parecia que estava comendo assim a melhor moqueca. Fica muito saboroso, é uma folha que tem sabor. Pense aí numa fonte de ferro, de proteína, de zinco, de magnésio. Então, é uma riqueza a taioba. Se vocês puderem, tenha caqueiros em casa de taioba. Coloque no quintal, porque ela é uma folha, assim, muito saborosa. Ela tem um sabor, pode ser cozida também no feijão, pode fazer um arroz de taioba, mas dá para fazer muita coisa com a taioba. Pode fazer o caruru também com a taioba, usar em recheio, escondidinho. Então, assim, ela é versátil também, muito versátil e muito fácil de ser utilizada. Muito fácil de cozinhar, de preparar, ela pode ser congelada, então é uma folha muito bacana. Aí está o João Gomes, né, que a gente começou chamando ele de Major Gomes, mas Major a gente não está gostando muito desse nome, não. Aí passamos a usar mais esse termo, né, alguns lugares chamam de língua de vaca. Eu também utilizo da mesma forma que eu uso a língua de vaca, né, em cozidos, uso esses talinhos todos também, é uma planta também muito versátil. Aqui eu tenho a flor da pata de vaca, que a gente pode utilizar, que é uma punk também, muito interessante a pata de vaca para quem tem diabetes e quem tem risco de agregação plaquetária também. Essa da flor branca é a mais recomendada, tem mais estudos bromatológicos com ela, e você pode utilizar a flor para comer. Aqui do outro lado a gente tem, aqui na direita, né, o bastão do imperador. O bastão do imperador é uma punk muito interessante, porque você pode comer o broto, você pode comer as pétalas. Das pétalas a gente pode fazer um monte de coisa, saborizar a água, aromatizar, fazer kombucha, fazer mousse, né? Você pode extrair o suco dela e preparar uma mousse. É um perfume, é um sabor. Usar nas saladas, mas eu acho que a melhor forma é consumir crua. Gente, sempre lembrar de testar a sua tolerância, porque às vezes um alimento que você nunca comeu, às vezes o corpo da gente reage. Então, sempre que a gente for consumir uma punk, uma planta que a gente não está acostumada a utilizar, é interessante a gente sempre testar a nossa tolerância, sempre comer um pedacinho pequenininho, olhar, cheirar, ver como é que nosso corpo aceita. E lembrar de preparar punk utilizando temperos, lembrar de usar alho cru, de usar cúrcuma, de usar cebola crua, cebola roxa, cebola branca, utilizar diversos tipos de cebola. As cebolas são riquíssimas em compostos fenólicos, ela tem quercetina, que é um anticoagulante, né? Não é bem essa palavra, mas assim, funcionaria, né? Teria esse efeito, na verdade, ele ajuda na coisa da agregação plaquetária, né? Prevenindo AVC, prevenindo essas doenças do sistema cardiovascular. Associar isso aí tudo com óleo de coco, principalmente a cúrcuma. A cúrcuma, ela não é interessante ser consumida com água, ela é importante ser consumida com alguma coisa oleosa. Então, quer ver uma receita aqui, ó, maravilhosa. Anotem isso aí, que isso é importante. Soube de alguém que pegou Covid e não tá legal. Ensina isso aí, ó. Pega o coco. Eu não estou dizendo que essa receita vai salvar ninguém, não. Mas, assim, a gente, na hora que contrai uma coisa dessa, a gente tem que usar de tudo que é bom, tudo que a ciência está estudando e dizendo para a gente que é bom. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é o que tem de mais novo, né? Já tem prova científica que o alho ajuda,
que a cúrcuma também tem fatores de proteção, e todos esses com os compostos fenólicos, que são antioxidantes e podem se relacionar com os processos inflamatórios, levando a desinflamar tecidos e até os nossos órgãos, né? Então, a cúrcuma é interessante que a gente use um pouco de pimenta preta e que dissolva ela no óleo. A gente pode usar no óleo de coco, no óleo de babaçu e no licuri. Então, deixa eu voltar à receita. Você vai pegar um coco inteiro com aquela casquinha escura que ele tem, né? A casca de dentro, aquela fininha. E aí corta o coco, bota no liquidificador, rala uma cúrcuma grande. Para um coco, você vai colocar mais ou menos 2 ou 3 falanges de cúrcuma e um pouquinho de pimenta preta, uma colher de chá de pimenta preta. Bota no liquidificador, bate tudo, passa num pano e guarda na geladeira e fica durante o dia tomando esse leite. Além de ser gostoso, ele é um grande alimento para o dia a dia, tá? O urucum também é bem interessante a gente colocar no azeite. Você pode colocar o urucum, coloca ele no azeite e deixa ele lá um tempo. Depois fica usando esse azeite com urucum. Pode botar urucum, cúrcuma, gengibre. Aqui eu esqueci de botar gengibre também, que é interessante. O coentrão, a semente de coentro, a salsa. Então, prepara punk com esses temperos que eu coloquei aí, que você vai melhorar muito sua imunidade. E aí eu fiz essa foto aqui, ó. Eu até foi uma brincadeira que eu fiz, eu botei no chão para ver como é que seria meu consumo, minha feira da semana. E aí, para minha surpresa, tinha bastante punk. Então, tinha 2 maços de taioba, um maço de beldroega, não, nossa, eu acho que eu cansei. Cebolinha, salsão, coentro, bertalha, chuchu, alface, 2 tangerinas. Eu evito um pouco cítricos, assim eu tenho um cuidado. Aí 1 dúzia de banana. Adoro comprar abacate assim colorido, porque eu sei que vem de várias fontes. Tudo isso aqui é da feira orgânica daqui da minha cidade. Algumas coisas eu tenho também. Aí a banana da terra, folha para fazer chá de alevante, angélica também para fazer chá, para aromatizar água, para fazer kombuchá. Lá em cima tem salsão. Aqui na esquerda, né, depois da angélica, eu tenho um salsão, limão, que não pode faltar, batata doce, aipim para pubá, para fazer puba, eu como também cozido, inhame, agrião, alface. Tem semanas que eu nem compro alface, quando eu acho uma variedade grande, né, quando eu tenho uma variedade grande, eu nem uso. Olha que maço lindo tá esse de bertalha. Aí, complementando, né, o cardápio, eu geralmente faço um pão. Esse aqui é um pão de jenipapo. Às vezes eu como uns ovos, a palma, que não pode faltar, né, a palma sempre tem, e coco. E aí acrescento outras coisas, né? Tem semana que eu mudo um pouco o cardápio, mas esse foi o cardápio dessa semana. Gente, muito obrigada. Vamos ver agora. Falei muito, não foi, gente? Vera, é isso aí. É só encerrar a apresentação mesmo. E você retorna. Ok. Já retornei, não? Ainda está a tela de apresentação, mas é isso, assim, é muita informação, né? Na verdade, tudo que a gente estava querendo e precisando mesmo ouvir, assim, porque desde quando a gente iniciou esse trabalho aqui, né, no território, então, assim, como consumir, né? Como preparar esses alimentos. E aí, uma melhor essa, acho que a gente tem muita receita aí para disponibilizar, né? Muita gente vai sair daqui, já vai estar essa alimentação aí com produtos à base de
esse material também vai ser disponibilizado e precisa chegar, né, aos agricultores, precisa chegar às pessoas, né, porque são plantas maravilhosas e que, além de valorizar a produção local, né, ela fortalece a nossa imunidade, ela faz bem para a nossa vida como um todo, porque se faz bem para a nossa saúde, a nossa vida como um todo, com certeza, vai melhorar. Agora a gente, não sei como é que está o seu tempo, né? A gente já passou do combinado aqui, mas tem algumas perguntas aqui no bate-papo, eu não sei se você ainda tem disponibilidade de responder. Vamos selecionar algumas, né? Eu acho que é importante. E eu queria só falar só uma última coisa antes de entrar nas perguntas. Gente, não adianta a gente falar para ninguém nada sobre punk se a gente não começar a utilizar. Comecem, veja de tudo que nós falamos hoje aqui, o que é que você pode iniciar. Porque na hora que a gente vai falar para o outro, a gente né, a gente fala com muita segurança. E quando a gente começa a experimentar, quando a gente começa a ver os efeitos na nossa vida, no nosso corpo, na nossa saúde, a gente quer falar para o mundo todo, a gente quer que todo mundo use. E aí a gente vai replicar isso, e aí a Bahia vai ser um modelo de segurança alimentar e nutricional. Porque isso depende da gente, né? Da gente disseminar o máximo possível esse conhecimento. Então, eu abro agora para, né, para as perguntas, pode fazer. Eu não sei se o pessoal que manifestou aqui quer fazer a pergunta, ou se, no caso, eu leio, né? A pergunta de Ana Clara, ela perguntou o seguinte: pode usar esses corantes em... Pode usar o quê? Eu não ouvi. Esses corantes... Não ouvi. Acho que o som da Suzy está cortando um pouco. Se esses corantes naturais, e como a senhora mostrou daquela flor, pode ser usado na elaboração de bolos. A agricultora lá de Taboca do Velho, que o pessoal está produzindo pão e bolos na cooperativa, né, lá em Tabocas, e eles, a gente está sugerindo que eles utilizem esses ingredientes alternativos também. Então, esses corantes podem ser usados em bolos? Pode. Quem foi a pessoa que fez a pergunta? Ana Clara Araújo. Ana Clara. Ana, olha, nós já temos no mercado, quando eu fiz aquela oficina com vocês, eu não sei se vocês lembram, eu disse que breve, o mercado iria estar pegando cunhã, transformando em pó e vendendo caríssimo para a alta gastronomia. Isso já aconteceu. Então, assim, alguém ouve isso e já vai na frente e faz, né? Então, já vendem como pó da flor da fada, e é uma fortuna. Nada mais é do que a cunhã desidratada virada pó. Então, você pode usar para fazer pão, para fazer biscoito, para fazer bolo. Olha essa receita, não sei se dá para ver, né? Tá dando para ver? Ó, colorir um pão. Sim. Imagine, quem não vai querer comprar um pão com essa... Esse aqui eu colori com um pouco de cunhã e genipapo verde. Porque com o genipapo, às vezes, ele fica com mais cheiro. A cunhã não, ela deixa sabor. E a cunhã é riquíssima em flavonoides, ela é riquíssima em compostos bioativos. Então, é uma riqueza. Imagine você colocar esse argumento também na embalagem, no rótulo da embalagem, tá? Então, você vai estar vendendo um alimento muito mais rico e colorido de uma forma bem saudável. Ok? Eu acho que eu respondi, né? Vera, nós estamos também divulgando as cartilhas da CAR, das quais a senhora é uma das autoras, né? Aquelas cartilhas de SAM. Então, os nossos ACRs já estão divulgando, né? E nós vamos intensificar nessas próximas semanas a divulgação dessas cartilhas. Uma delas, inclusive, tem receitas incríveis lá, que provavelmente algumas dialogam com essa discussão de hoje, né? Então, pedir para o
para a dona Vanilde, para a dona Ana, né, que estão aqui, que o pessoal que está muito interessado aqui, que a gente também vai passar, a Flávia, que é a CR, vai passar a cartilha para vocês terem também o materialzinho na mão. O pessoal também tá te convidando aqui para visitar lá a comunidade deles, né? Está dizendo aqui, olha, traz ela para fazer oficina com a gente aqui, né? Então, assim, veja, não somos só nós da extensão que estamos convidando, né? Mas os próprios agricultores estão dizendo, olha, venha e realmente seria bem interessante a gente promover isso. Dentro das nossas possibilidades, a gente vai criando essas condições, né? Convite aceito. Vamos lá. Então, tem algumas outras questões, assim, muito difusas, que eu acho que a gente consegue, nesse período de atendimentos remotos que a gente está desenvolvendo diretamente com os agricultores, parte disso a gente vai sanando, né? Acesso a materiais, onde eu posso encontrar informação e tudo mais, né? Essas questões, com certeza, a gente vai sanando nos nossos atendimentos. Aí, não sei, Suzy, você tem mais alguma coisa para levantar? Não. Tá me ouvindo? Minha internet ficou um pouquinho ruim. Tá me ouvindo, Vera? Estou te ouvindo. Então, eu acho que é isso mesmo. Assim, eu deixo aberto agora para a Vera fazer as considerações finais, né? E aí depois a gente encerra o nosso encontro de hoje. Okay. Eu agradeço, né, pela oportunidade. Sempre é muito bacana a gente poder falar do que acredita e do que gosta. E eu acho que a gente tem que começar a botar a mão na massa, começar a levar para o agricultor todas essas possibilidades, né, da gente entender que a gente pode ter qualidade de vida, que a gente pode ter uma vida melhor, porque a comida industrializada não nos faz bem, isso já está provado. Então, gente, vamos incentivar comida de verdade. Isso é segurança alimentar e nutricional. E para a gente comer comida de verdade, a gente tem que ter contato com a natureza. E para a gente ter contato com a natureza, nada mais incrível e maravilhoso do que consumir punk. Plantas alimentícias não convencionais têm que entrar na nossa vida. E eu espero que eu tenha dado um mínimo, né, de informações para que vocês consigam estar convencidos de que não podem mais viver sem punk. Então, vão dormir hoje pensando qual é a punk que vão comer amanhã. Muito obrigada e um abraço no coração de vocês. E qualquer coisa eu estou à disposição. Quiser fazer mais alguma pergunta, assim, deixa lá no direct, lá no meu Instagram. E quando eu sempre estou olhando e respondo. E eu sempre estou postando também receitas com punk, sempre estou fazendo alguma coisa. E é uma forma da gente também estar mantendo contato. Beijo grande e muito obrigada. Nós do IBS agradecemos todos os participantes que ficaram com a gente até agora, né? Agradecemos imensamente você por ter aceito o convite e por topar discutir com a gente um tema tão bacana, né? Nesse momento que é tão, assim, necessário uma discussão. Então, essa você trabalha através de videoaula, a gente solicita ajuda, né, para desenvolver aqui, né, bacia do Rio Corrente e também no Velho Chico. Obrigada a todos e uma boa noite.